Flamengo já tem substituto do goleiro Matheus Cunha na mira. CSKA oficializa interesse por Matheus Gonçalves e ex-cria da base do Flamengo fecha com rival brasileiro. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, Flamengo faz seu último treino hoje já para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã fora de casa, galera. Jogo que é o segundo jogo, no caso, da Copa do Brasil, oitavas de final. Lembrando aí que o Flamengo tem de vencer esse jogo por diferença de 2 gols, porque o Flamengo perdeu no Maracanã por 1-0. Se for o caso de diferença de 1 gol, perda de 1-0, o jogo irá para os pênaltis, galera. Ontem também teve a apresentação do Carrascal. O Carrascal foi apresentado, deu entrevista coletiva e já fez o seu primeiro treino como jogador do Flamengo. E muitos perguntando: Vieira Fla, o Carrascal vai jogar nesse jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro? O Carrascal não joga esse jogo, não pode jogar, porque já teve o primeiro jogo, no caso da Copa do Brasil, né, contra o Atlético Mineiro, e o jogador ainda não saiu no bid. O jogador pode sair no bid a qualquer momento, mas esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele está fora. No caso aí, o Carrascal deve estrear contra o Mirassol. No jogo de sábado aí, deve estar estreando contra o Mirassol, galera. E falando aí do Atlético Mineiro, que fechou o contrato aí, galera, com ex-cria da base do Flamengo. É isso aí, jogador do Real Madrid, ex-cria do Flamengo, Renier, tá? Que estava jogando aí, no caso, era jogador do Real Madrid. O Atlético Mineiro fechou com 50% do jogador, os outros 50% é do Real Madrid. De graça, chegou de graça aí para o Atlético Mineiro. Muitos falavam que o Flamengo estava negociando a volta do Renier, mas segundo informação do Vene Casagrande, que entrou em contato aí direto com parte de pessoas da diretoria do Flamengo, e eles falaram que não teve proposta, não teve interesse aí o Renier, galera. Vamos mudar de assunto e falar de mercado da bola, galera. Flamengo está em busca de um goleiro substituto para o Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, né? E no caso, o certo é o Matheus Cunha aí em janeiro, final agora do ano, ele está indo para Cruzeiro, e tinha um combinado entre Cruzeiro e Flamengo que havia possibilidade do Cruzeiro, do Matheus Cunha ir para o Cruzeiro imediatamente, não ir esperar até o final do ano. Então, assim, eles que fizeram a reclamação, parte da diretoria do Cruzeiro fez uma reclamação dizendo que o BAP voltou atrás. E no caso, o Vene Casagrande entrou em contato com parte da diretoria do Flamengo. Eles alegaram que a negociação com goleiros que eles tinham interesse para substituir o Matheus Cunha não vai poder vir agora. Por isso que eles não vão liberar imediatamente o Matheus Cunha, galera. Então a informação que nós temos é que o Flamengo tem interesse no goleiro Gabriel Brazão, goleiro do Santos, né, que está em destaque, se destacando bastante no Santos, o Flamengo, sendo que o Flamengo ainda não fez essa proposta pelo goleiro. O Flamengo que está de olho, está visando, já tem o alvo ali para atacar, né? E no caso, mais ainda, o Flamengo não fez proposta para o goleiro Gabriel Brazão, galera. O Flamengo que continua forte no mercado. O Flamengo fez excelentes contratações. O Flamengo está sendo tido como um exemplo no mercado, né? Fazendo contratações pontuais, contratações boas, jogadores que tem mercado na Europa, jogadores novos. Então o Flamengo, alguns torcedores rivais
com inveja, né, que isso aí surge mesmo, e até mesmo alguns torcedores rivais reconhecendo o belo trabalho do Flamengo. Flamengo que vem fazendo boas contratações. Flamengo é um clube excelente, um clube para ser exemplo, né? Clubes que pagam em dia, clubes que não tem dificuldade de pagar quem compra, né? Como tem muitos clubes aí que estão dando calote, inclusive o Internacional, Flamengo processando o Internacional, Flamengo fez reclamação agora há pouco tempo na Copa do Thiago Maia. O Internacional deve 8 milhões de reais, do Flamengo não pagou. Tem muitos clubes que não pagam, né? Falando nisso, teve também o presidente aí do Conselho Deliberativo, Romeu Thomas Júnior, né? Que ele deu o Flamengo como exemplo. Ele teve aquela frase: quero voar como águia, águia voa com a águia. Queremos ser o Flamengo, queremos ser, dando exemplo, né? Assim, na minha opinião, ele não falou nada demais. Não falou nada demais. Né, mas os torcedores do Corinthians estão muito chateados com essa declaração que ele querer ser o Flamengo. Gente, na minha opinião, não tem nada a ver. Ele deu um exemplo de uma boa administração, né, contratações boas, paga em dia. Flamengo hoje está em outro patamar. Flamengo atingiu a prateleira de cima, né? Então, assim, a estrutura do Flamengo é uma estrutura a nível europeu. Então, ele deu só mesmo um exemplo, mas o torcedor tá furioso com ele porque ele deu essa declaração. Talvez se ele tivesse dado uma declaração querendo ser um time pequeno, as pessoas iam reclamar: pô, mas como assim? Quer ser um time pequeno? Eu não vou citar o nome de um time pequeno para não ficar chato, mas eu estou dando somente um exemplo. Se ele desse um exemplo aí de querer ser um time pequeno, os torcedores iam reclamar: pô, mas ele não quer ser um time grande, vai querer ser um time pequeno. Então é complicado. Na minha opinião, não tem nada a ver a declaração, ele quis ser só um exemplo, porque é bom, realmente é para se copiar. É bom, o cara faz um bom trabalho, aquilo ali vai ser bom para mim, eu quero fazer também. Significa que é inveja não, ele está seguindo um exemplo. Galera, mas vamos mudar de assunto, continuando falando aí do mercado da bola, galera. A informação que nós temos aí também é a respeito do Matheus Gonçalves, né? A saída do Matheus Gonçalves, segundo informação do Vene, é que o CSKA enviou uma carta pro Flamengo dizendo que tem interesse no Matheus Gonçalves. Mas essa carta, ela não vem dizendo valores, não vem dizendo proposta. Foi só uma carta dizendo que tem interesse. Pro Flamengo isso não adianta. Tem que vir a proposta. Flamengo que diz que há a possibilidade sim de vender o Matheus Gonçalves. Ele tem interesse realmente em vender o jogador, até porque o Matheus Gonçalves não vai ter oportunidade no Flamengo, já não vinha tendo, agora com essas contratações vai dificultar mais ainda. Mas o CSKA não fez proposta, ele comunicou, né, fez um comunicado através de uma carta que tem interesse no jogador, né, mas a proposta não foi feita. Lembrando que o Flamengo recusou a proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta por 50% do Matheus Gonçalves por 3 milhões e meio. Então, se o CSKA tem interesse de comprar, vai ter que ser um valor acima de 3 milhões e meio. Então, o Flamengo aí aguarda a proposta do CSKA oficial para analisar se vende ou não para o CSKA. Agora não adianta ficar mandando carta dizendo que tem interesse. Sinceramente, não entendi. Tem que mandar logo o papo reto, mandar logo a proposta para ver se o Flamengo aceita ou não, galera. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.